Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, nós vamos começar agora a nossa última conferência do ano e faz parte, então, do ciclo que nós já fizemos, 2 conferências, esse ciclo intitulado 1939, o Trópico Refúgio de Intelectuais e Artistas Europeus. Eu gostaria de dizer aos participantes da mesa que, embora o nosso público não seja aquele que a gente esperaria para uma última conferência, nós temos o público mundial, porque nós estamos transmitidos por internet. Então, se alguém estiver ligado ao nosso portal www.academia.org.br ou coisa parecida, vai poder ouvir esses excelentes relatos que vamos apresentar agora, sob coordenação do acadêmico, poeta, ensaísta, crítico Antônio Carlos Sequin, a quem, nesse momento, eu passo a palavra. Com a palavra, Antônio Carlos Sequin. Obrigado. Boa noite a todos. Teremos hoje, então, o fecho, né, deste ciclo. E, como primeiro palestrante, Felipe Fortuna, cuja biografia eu resumo aqui. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, é poeta, fotógrafo, ensaísta e diplomata. Publicou diversos livros de poemas a partir de 1986 e lançou, em 2005, Em Seu Lugar, pela Francisco Alves, com a reunião de seus livros anteriormente publicados e um conjunto novo de poemas. No campo da crítica, é autor de A Escola da Sedução, de 1991, A Próxima Leitura, de 2002, além de ensaios reunidos em Visibilidade, de 2000, e um relato algo biográfico, Curvas Ladeiras, Bairro de Santa Teresa, 1998. Também é tradutor, traduziu a obra completa da poeta renascentista Louise Labé, no volume Amor e Loucura, de 1995, e atualmente mantém coluna semanal no suplemento literário Ideias e Livros do Jornal do Brasil. Como diplomata, já atuou por 2 vezes no Reino Unido e ainda na Venezuela e na Rússia. Aqui está, então, um resumo do currículo de Felipe. Aqui faltaria acrescentar que ele organizou, com este que eu vos falo, a maior antologia de João Cabral publicada no exterior, Piedra Fundamental, que saiu pela prestigiosa editora Ayacucho, da Venezuela. E a reunião de sua poesia, Em Seu Lugar, também mereceu o prestigioso ensaio e a valorizadíssima chancela de Sérgio Paulo Rouanet, que foi o apresentador, né, da coletânea Em Seu Lugar. Felipe Fortuna vai nos falar agora sobre Paulo Ronay. Com a palavra, Felipe Fortuna. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de tudo, queria agradecer ao presidente da ABL, Cícero Sandrone, pelo convite, também ao coordenador, professor Antônio Carlos Sequin, aos acadêmicos aqui presentes, ao público. Muito obrigado pela presença nesse final de dezembro. A gente sabe que sempre há compras materiais a fazer e presentes espirituais a receber aqui. Muito obrigado por terem optado pela segunda parte hoje. Paulo Ronay. Eu queria começar a fazer alguns comentários sobre a vida e a obra de Paulo Ronay, utilizando um binômio, quer dizer, duas visões. A primeira seria jocosa e fictícia. A segunda, trágica e real. A jocosa e fictícia tem a ver com o amor de Paulo Ronay pela tradução. Ainda em 1932, portanto, quando ele tinha apenas 25 anos, ele traduziu do húngaro para o francês
um autor que é um clássico da Hungria, pouquíssimo conhecido no Brasil, chamado Dezső Kosztolányi. Peço perdão pelo meu sotaque, que não é de Budapeste, mas Dezső Kosztolányi. Era um herói intelectual para Paulo Rone. Ele traduziu diversas novelas, e uma delas se chama Aventura Búlgara. Por uma associação livre, eu imaginei esse trabalho multifacetado do Paulo Rone ao longo dos tempos, e imaginei uma possível relação com a novela cômica do escritor Campos de Carvalho, chamado O Púlcaro Búlgaro. Não é? Nessa novela, O Púlcaro Búlgaro, como os senhores sabem, o personagem principal, que se chama Hilário, decide fazer uma expedição para finalmente saber se a Bulgária existe. É todo o enredo do livro, uma expedição montada por um professor com várias ideias no campo da geografia, da literatura, da filosofia, apenas com o intuito de saber se a Bulgária existe. No caso de Paulo Rone, a história, que eu aqui faço jocosa e fictícia, parece proceder, porque acredito eu que no Brasil a Hungria não existia antes de Paulo Rone aqui chegar em 1939, fugido de Budapeste, açoitado pela fúria nazista, que então praticamente destruiu uma família naquele momento. A Hungria não existia, mas também o Brasil não existia na Hungria, em 1939, até que Paulo Rone publicou um livro chamado Mensagem do Brasil, um livro excepcional sobre todos os aspectos, porque era a primeira vez que se traduzia poesia modernista. Creio eu no leste europeu como um todo, mas certamente na Hungria é o primeiro livro de literatura brasileira traduzido para a Hungria naquele momento por Paulo Rone. Então, que interessante, não é mesmo, que tenha havido esta dúvida de um professor fictício do Campos de Carvalho querendo saber se a Bulgária existia, mas, no caso de Paulo Rone, essa história é totalmente verdadeira. A Hungria não existia para nós, graças a Paulo Rone começa a existir, e o Brasil não existia para a Hungria, literariamente, graças ao mesmo homem, passa a existir. E como existe a Hungria, não é verdade? A universidade onde Paulo Rone estudou foi fundada em 1385. É a segunda mais antiga faculdade do mundo, universidade do mundo, depois da de Bolonha. Portanto, filho de um livreiro judeu, educado entre livros, com uma posição econômica relativamente boa no momento em que se encontrava em Budapeste, Paulo Rone, portanto, tem esse traço característico da curiosidade e da humanidade pela tradução. A história trágica e real, que faz parte, então, do segundo ponto que eu quero levantar, é de que, comumente, é feita referência a Paulo Rone como um intelectual apolítico, ou seja, um homem que, depois de sair da Hungria nas condições em que precisou sair, vem para o Brasil e desenvolve um trabalho de professor, de tradutor, de linguista, de gramático, dicionarista, lexicógrafo, crítico literário, tradutor, um trabalho multifacetado. A capacidade de trabalho do Paulo Rone, quando computada, é extraordinária. É equivalente de 5 ou 6 sábios trabalhando em diferentes campos do saber, realmente. Esse homem vem ao Brasil, e por isso está muito relacionado a esse ciclo de conferências, mas ele é apolítico. Inclusive, mesmo nos momentos em que ele escreve sua prosa autobiográfica, ou então as suas memórias, como, por exemplo, no livro Como Aprendi o Português e Outras Aventuras, que é de 1956, ele jamais se refere com amargura ao período de sofrimento familiar passado ali na Hungria. Se refere, sim, ao fato de ele ter vivido esta aventura intelectual extraordinária, de ter entrado em contato com o português aos 30 anos de idade, sem nunca ter tido contato com um brasileiro até então. Paulo Rone, quando vai a Portugal, já no caminho para o Brasil,
até fica frustrado, porque não entende o que os portugueses dizem naquele momento. E acha que aprendeu uma língua errada. E apenas quando ele chega no cais da Praça 15, é que ele verifica que valeu a pena o esforço, porque ele entendeu até o vendedor de laranjas, que já começava a gritar na chegada do navio. Então, é um livro extraordinário, mas em nenhum momento, de fato, vê-se a faceta política ali do Paulo Rosner. Esse lado trágico e real, ele, obviamente, existe. Ele foi convidado, por exemplo, em 1944, para fazer uma palestra na, então, Universidade do Rio de Janeiro, e ele escreve uma carta em 44 para a pessoa que o convidou, dizendo o seguinte, eu vou ler. No minuto em que minha mãe, minha mulher, minhas irmãs, meus amigos, tudo o que tenho de caro no mundo estão sendo humilhados e torturados, não me sinto capaz de falar a um auditório sobre temas literários ou científicos. Já tenho muita dificuldade em continuar as minhas aulas e qualquer outra atividade que exige conversa ou contato pessoal. Talvez mais tarde, quando a situação mudar ou quando eu me tiver resignado, aproveite o honroso convite que me fizeram, mas agora não posso. Vocês vejam, há um traço de suavidade, de compreensão, há um traço de resignação, como ele diz mesmo, quer dizer, ou a situação se resolve ou então eu vou me resignar. E isso nós estamos falando de um homem que já tinha chegado ao Brasil em 1939. Ele se casa por procuração com uma moça chamada Magdalena Pietri, que foi fuzilada pelos nazistas aos 23 anos de idade, porque teve a má ideia, naquele momento, de se abrigar no consulado de Portugal, em Budapeste. A Gestapo entrou no consulado e fuzilou esta mulher e sua mãe. Portanto, ele perdeu a sogra e a mulher com quem tinha casado por procuração, já na tentativa de salvá-la da atrocidade que estava sendo cometida. Mas conseguiu chegar ao Brasil, trazer ao Brasil, desculpe, a mãe, as duas irmãs e seus respectivos maridos. E assim começa uma segunda aventura de Paulo Rosner no Brasil, que é a aventura familiar, etc. Ele se casa 8 anos depois com Nora Traus, que é hoje conhecida como Nora Rosner, que tem 2 filhas muito conhecidas, a Cora Rosner, a Laura Rosner. Não é? Do ponto de vista da tradução, do trabalho de Paulo Rosner como tradutor, é interessante também notar esse traço de suavidade e até uma certa visão que nós vamos ver aqui ao longo, um pouco como Montaigne, quer dizer, sempre considerando que é um trabalho de conversa, de convivência, e um trabalho baseado na incompletude. Tal como Montaigne escrevia, Montaigne nunca conseguia dizer afirmativamente algo. Ele sempre deixava espaço para uma dúvida e sempre deixava espaço para uma obra que foi sendo completada ao longo do tempo. E, de fato, vários dos livros de Paulo Rosner foram sendo aumentados ao longo do tempo, não por uma obsessão do seu autor, mas por uma inteligência crítica de Paulo Rosner, ao perceber que sempre era necessário adicionar algo ao saber, que o saber nunca se fechava numa obra completa. E isso, ao longo dos livros de Paulo Rosner, me parece, aparece em diversas ocasiões. Um tradutor pode ficar dividido entre 2 posições básicas, e esse me pareceu ser um dilema de Paulo Rosner. Existe uma famosa afirmação de Gottfried Herder, que diz que ninguém pensa além do idioma. Mas existe também uma citação de Guimarães Rosa, em que ele diz que traduzir é conviver. E esta citação, traduzir é conviver, é que abre o livro A Escola dos Tradutores, de Paulo Rosner. Ora, é muito claro, me parece, que o lado, digamos, até político e humanista de Paulo Rosner era justamente o de trabalhar a língua como convivência, a língua como comunicação, a língua como amálgama de culturas e de experiências de vida ou experiências literárias. Ele mesmo escreve, Paulo Rosner, que a tradução é uma comunhão espiritual requintada entre as nações, mostrando a possibilidade de comunicação quando as línguas são traduzíveis. E ele se dedica a isso. Eu talvez não esgote aqui a quantidade de línguas que Paulo Rosner dominava, mas ele era formado em latim, italiano,
grego e alemão. Aprendeu português, foi catedrático no Pedro II. Em francês, ele escreveu a sua tese de doutoramento em 1930 sobre Balzac, autor que ele passou a vida inteira estudando. Alemão dominava, espanhol também, estudava russo com Boris Schneiderman. Enfim, era um dos maiores casos de poliglota já verificados, creio que em vários países do mundo, entre interessados em literatura. E, obviamente, que ele não estava satisfeito com isso, sempre reclamando da falta de conhecimento sobre uma série de coisas, tanto assim que um dos melhores livros que Paulo Hohner escreveu se chama Babel e Antibabel. Neste livro, ele estuda o problema das línguas artificiais. É um livro brilhante, em que ele estuda idiomas como o Esperanto, o Volapük, o Romanid, o Panamani, todos idiomas artificiais que foram criados justamente pela ideia dos homens de que deveria existir uma língua única que permitisse a comunicação universal, uma velha utopia da língua artificial, e que Paulo Hohner, com grande espírito humorístico, com grande ironia, mas com muita seriedade e erudição no seu estudo, destruía categoricamente no livro. Porque ele estava consciente de que não se deve planejar uma língua artificial, que a língua na verdade, a multiplicidade das línguas é igual à liberdade do ser humano, de criar e de ter pressupostos ideológicos, culturais e de experiências que são locais e que são intransferíveis muitas das vezes. Então, é muito interessante esse movimento de Paulo Hohner de aceitar a diferença, mas de buscar compreendê-la, de aceitar que existe a intraduzibilidade, mas buscar sempre traduzir as palavras para um outro idioma, em busca de uma comunicação. E que a língua artificial era, na verdade, como ele mesmo classifica no livro, uma tragicomédia linguística. Porque todas as pessoas que procuraram construir línguas artificiais fracassaram terrivelmente. Nenhuma língua artificial tem, efetivamente, grande comunicação, grande literatura, grandes autores. E Paulo Hohner tinha total consciência de que a liberdade está nisso, que estava nessa completa liberdade de tradução e de variedade linguística. Esse autor que eu citei no início, Kostolany, ele é, sim, um dos heróis intelectuais de Paulo Hohner e talvez tenha sido o humanista que abriu a vereda para que sensibilizasse Paulo Hohner para a riqueza da multiplicidade dos idiomas. Em 1913, Kostolany publicou, na Hungria, uma antologia da poesia universal moderna. E é interessante porque Kostolany já tinha um pouco esta percepção de que era preciso buscar o máximo possível de traduzibilidade na poesia. Mas ele, num texto que abre este volume, ele escreve o seguinte: é possível traduzir poesia de uma língua para outra? Não. Por que não? Simplesmente porque, em húngaro, desir quer dizer vage. A palavra francesa tem 5 letras e é aguda. E a palavra húngara tem 4 letras e é grave. A tradução conceitual correta de desir é vage, mas a melhor tradução sonora talvez fosse vezer, que significa em russo líder, chefe ou comandante. Então imagina, o Kostolany estava questionando a traduzibilidade. Ora, se vamos traduzir de fato, então vamos traduzir desir por vezer. Mas, obviamente, o efeito na poesia é desastroso, né? Até o Ledo Ivo estava falando há pouco tempo de outras produções, não é? Que foram traduzidas de diversas maneiras. Mas, de fato, ou se faz uma tradução conceitual ou se traz uma tradução sonora. E se pode buscar também outros níveis de tradução que não são efetivamente aqueles que um poeta busca. Mas veja que riqueza Kostolany dizer isso, e tenho certeza de que essa é uma lição que Paulo Hohner levou para a vida toda. Claro que o Brasil, para Paulo Hohner, foi realmente um lugar, sem sombra de dúvidas, paradisíaco.
Ele fala disso diversas vezes, ele é gratíssimo ao Brasil em diversas páginas dos seus livros. Ele praticamente, quando se analisa a carreira de Paulo Rone, se percebe que a vinda dele ao Brasil não constitui uma interrupção do trabalho dele, pelo contrário, significa um aprofundamento do trabalho que ele faz. Ele consegue, por exemplo, coordenar a edição dos 17 volumes da Comédia Humana de Balzac. Ele coordena a edição dos volumes de Proust. Ele faz 10 volumes das obras de Viana Mugg. Ele faz a coleção de 27 volumes Brasil Moço, da José Olímpio. E ele se especializa em Guimarães Rosa. Hoje, o próprio Guimarães Rosa, nas suas cartas para o Meyer Clason e para o Eduardo Bizzarri, os tradutores para o alemão e para o italiano, ele, quando tem alguma dúvida, pede para o tradutor, olha, vá no Rone, porque ele escreveu um ensaio sobre isso e é exatamente o que eu quis. O Rona sabe disso e tal. Então, praticamente não existe livro do Guimarães Rosa que não tenha ou um prefácio ou um estudo importante do Paulo Rone. E, fora essa questão, ele também organizou 2 volumes póstumos do Guimarães Rosa, um deles, Ave e Palavra. Ora, Guimarães Rosa, obviamente, que era para ele uma espécie de produtor de língua, um produtor de invenções, de neologismos, e um homem que, claro, Guimarães Rosa, por sua vez, também um poliglota, tinha essa capacidade de sensibilizar um homem como Paulo Rone. Eu não sei como é que está meu tempo, mas mais 5 minutos. Bom, não quero avançar. Quero apenas registrar 2 outros elementos que são importantes, me parece, nessa breve trajetória, breve apresentação da trajetória do Paulo Rone. Um é o papel da diplomacia na vida do Paulo Rone. Quando ele se encontrava em Budapeste, em 1939, ele lançou esse livro, Mensagem do Brasil, e o então embaixador em Budapeste, Otávio Fialho, mandou esse livro para diversos intelectuais e também para o presidente da República, Getúlio Vargas. Todos eles agradeceram e mantiveram contato com Rone por carta nesse momento. Logo em seguida, ele é praticamente salvo por Ribeiro Couto, que na época trabalhava na Haia e foi a pessoa que efetivamente deu o visto definitivo para Paulo Rone vir ao Brasil. Paulo Rone reconhece isso em diversas passagens, dizendo que Ribeiro Couto foi o primeiro amigo brasileiro que ele teve e que, de fato, por outras vias, salvou do nazismo de permanecer lá. E, obviamente, que o outro diplomata com quem ele manteve intensas relações é Guimarães Rosa. Ele, obviamente, usufruiu muito do conhecimento, da vivência que Guimarães Rosa teve no exterior. A título de finalização dessa minha breve exposição, eu creio que não escapa a ninguém que a trajetória de Paulo Rone, riquíssima por si mesmo, multifacetada, ainda se enriqueceu mais com a publicação recente do romance Budapeste, de Chico Buarque de Holanda. Nesse romance, a história ficcional oculta é a história de Paulo Rone. O personagem principal é José Costa, que aparece no romance também como Zose Costa, não é? E vocês que conhecem esse romance sabem que tudo aconteceu quando José Costa acidentalmente pousa em Budapeste, se apaixona pelo que acontece ali e trata de aprender o húngaro e se transforma num grande escritor na Hungria, ele que era um ghostwriter no Brasil. Então, ele se reinventa em Budapeste e passa a falar húngaro como um húngaro e passa a escrever húngaro, que é considerada a língua, o húngaro é considerado a língua do demônio, como é um epíteto que se diz, não é? Talvez uma das línguas mais complexas do mundo, tem 16 declinações, para vocês terem uma ideia. Efetivamente, esse José Costa em Budapeste se transforma num grande escritor húngaro. Ele se apaixona pelo idioma e, claro, que Chico Buarque, em todo momento, está, na verdade, fazendo uma glosa sobre a história de Paulo Rone, em como aprendi o português e outras aventuras, só que ao contrário, onde o personagem principal de Budapeste é a linguagem. Talvez personagem esse que tenha, obviamente, sido também o personagem principal de Paulo Rone durante sua vida inteira, mas, no caso, ele faz a viagem ao contrário, não é? Eu acho que, enfim, no tempo que eu tenho é isso.
Eu sei que a mesa não vai abrir a perguntas, eu lamento, mas eu agradeço a atenção. Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, mas é assim no húngaro. Todos os escritores, por exemplo, o Costolani é Costolani de Só. O próprio Paulo Rone traduz Desó por Desidério, do Mar de Histórias. Ele faz 2 traduções do Costolani e ele traduz por Desidério. Mas ele mesmo, essa explicação sobre... se eu bem me lembro, está no prefácio de Guimarães Rosa, a Antologia do Conto Húngaro. O Guimarães Rosa faz um prefácio de 25 páginas, bastante importante, pequena palavra. Bastante importante esse prefácio, e possivelmente, se eu não me engano, o sobrenome vem primeiro por uma questão de tratamento. O maior amigo do Paulo Rone, desde que ele chegou ao Brasil, até os dias finais, ele foi Aurélio Marques de Holanda Ferreira, que foi um dicionarista. Uma terceira informação é que, na minha biblioteca, existe um livro chamado Brasília Usan, que é a antologia do Paulo Rone. Muito bem. O Brasília Jugend, ele é o livro que eu mencionei, chamado Mensagem do Brasil. No caso, claro que seria importante mencionar a amizade com Aurélio, porque, efetivamente, a colaboração dele durou mais de 35 anos e não se e era uma amizade impecável. O Paulo Rone foi a pessoa que fez o discurso de recepção na Academia Alagoana de Letras, se eu não me engano, ao Aurélio. A informação final é que a mulher do Paulo Rone, Nora. fez 2 capas para mim, a minha tradução do Rambo e a Cidade dos Dias. Maravilha. Então, no comments. Okay.